O que os números têm a nos dizer sobre o duelo entre Millwall e Birmingham? A gente vai mergulhar fundo na análise de dados para entender o que esperar dessa partida da English Championship. E parece que já temos um favorito se desenhando. Toda essa nossa análise, ela é baseada no trabalho da Smart Goal. É uma leitura de jogo, sabe? Feita puramente com base em dados. É com essa inteligência que a gente vai desvendar os segredos dessa partida. Ok, então vamos preparar o terreno. Para entender a importância desse jogo, primeiro a gente precisa saber onde a gente está pisando. Olha só, estamos falando da rodada 34 da English Championship. Isso significa que a temporada está entrando naquela fase crítica, sabe? Cada jogo, cada ponto é simplesmente decisivo para o futuro dos times no campeonato. Certo. E agora, vamos colocar os dois times frente a frente. A gente vai começar olhando para a tabela, porque a posição de cada um já nos dá uma pista. E que pista, hein? Da história que esse jogo promete contar. E a primeira peça do quebra-cabeça é essa aqui. Millwall, terceiro colocado na liga. É uma posição de muito, muito respeito. Já de cara, isso coloca um peso enorme de favoritismo nos ombros deles, não tem como negar. Do outro lado, temos o Birmingham, sétimo lugar. Não é uma campanha ruim, de jeito nenhum. É uma posição respeitável, mas quando a gente compara com o terceiro lugar do Millwall, fica claro que eles chegam como os azarões nesse confronto, pelo menos no papel. Mas aqui a coisa começa a ficar interessante. Se a gente olhar só para o momento atual, para a forma recente, a história muda um pouco. Os dados mostram que ambos os times vêm de uma fase, digamos, regular. O que isso quer dizer? Que apesar da distância na tabela, o momento deles é parecido. E isso pode equilibrar as coisas em campo. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Deixando a tabela de lado por um instante, como é que esses dois times se comportam quando jogam um contra o outro? Vamos olhar para o histórico e também para o que eles podem produzir no ataque hoje. E o retrospecto, ele fala por si só. No confronto direto, o famoso H2H, a vantagem do Millwall é bem clara. 56% de vitórias para eles contra 39% do Birmingham. É um domínio histórico que, com certeza, pesa. Só que não dá para viver só de passado, certo? E quando a gente olha para o presente, para o poder de fogo dos times, a diferença fica ainda mais evidente. A gente está falando aqui de gols esperados, o XG. O do Millwall é de 1,53, o do Birmingham, 0,98. É uma diferença brutal. Ou seja, o Millwall não só costuma ganhar mais nesse confronto, como hoje ele cria chances de gol muito, mas muito melhores. Beleza, já vimos posição na tabela, momento, histórico, potencial ofensivo. Se a gente colocar tudo isso num liquidificador, o que os modelos de probabilidade nos dizem? Vamos ver o que os números preveem. E as probabilidades, as odds do jogo, elas vêm para carimbar tudo que a gente viu até agora. A vitória do Millwall paga 1,92, o empate 3,89 e a vitória do Birmingham 4,07. Quanto menor a odd, maior a chance. Então sim, o favoritismo do Millwall é confirmado. E dá para ir mais fundo ainda. Quais são os placares que têm mais chance de acontecer? O resultado mais provável de todos é 1-0 para o Millwall, com quase 12,5% de chance. Logo depois vem um empate em 1-1. A mensagem dos números aqui é clara. A tendência de um jogo mais amarrado, de poucos gols, mas com a balança pendendo para o lado do time da casa. Chegou a hora então de juntar todas as peças. Vamos ao veredito final dos dados. Vamos repassar os pontos cruciais. Primeiro, o Millwall está muito melhor na tabela. Segundo, no confronto direto, eles levam uma vantagem histórica. Terceiro, o potencial de ataque do Millwall, o tal do XG, é mais de 50% superior. E para fechar, tanto as odds quanto os placares mais prováveis indicam uma vitória do Millwall. A imagem que os dados pintam, ela é bem nítida. Então, é isso. Os dados todos gritam Millwall. Mas a gente sabe que futebol não é matemática pura, né? Sempre tem espaço para surpresa, para o imponderável. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o fator humano? Aquele detalhe que vai realmente decidir esse jogo lá no campo. E essa foi a nossa leitura de Millwall contra Birmingham. Quem curte esse tipo de inteligência de dados, esse olhar mais profundo, pode ter acesso a muito mais. É só seguir a gente lá no Instagram, em @smartgo4, ou pedir um PDF personalizado pelo WhatsApp. Os links estão todos na descrição, viu? É Smart Go Leitura de Jogo baseada em dados.